Nossa escola tinha tolerância zero para contato físico entre os alunos. Meu irmão mais novo, que é autista, estudava na mesma escola secundária, no programa de educação especial. Quando ele tinha sobrecargas sensoriais, precisava de abraços de pressão profunda para se autorregular. Sem eles, seus colapsos duravam horas, em vez de minutos. E na escola, eu não podia tocá-lo por causa da regra. Tentei ensinar a ele estratégias de enfrentamento que não envolviam toque. Praticamos exercícios de respiração, compramos um colete com peso, tentamos tudo o que a terapeuta ocupacional sugeriu, mas nada funcionava tão bem quanto os abraços de pressão profunda que ele usava a vida inteira. Comecei a encontrá-lo na sala de educação especial durante o almoço para verificar como ele estava, observando sinais de sobrecarga para alertar sua auxiliar antes que as coisas piorassem. Sua auxiliar era uma mulher mais velha que tinha boas intenções, mas não entendia nada sobre autismo. Ela tentava acalmá-lo falando mais alto, o que piorava tudo. Ligava as luzes fluorescentes no máximo porque achava que ele precisava enxergar claramente, sem entender que aquelas luzes faziam ele sentir como se sua pele estivesse queimando quando ele começava a balançar ou agitar as mãos. Ela dizia para ele manter as mãos quietas e tentava impedi-lo fisicamente de fazer comportamentos autoestimulatórios, o que só acelerava seus colapsos. Escrevi instruções detalhadas sobre o que meu irmão precisava, mas a auxiliar disse que tinha seu próprio treinamento e não precisava de conselhos de um adolescente. Tentei falar com a coordenadora de educação especial, mas ela disse que tinham protocolos e não podiam fazer exceções. Meus pais já haviam lutado essa batalha tantas vezes que desistiram, exaustos após anos de reuniões de PEI, plano de educação individualizada. Isso não mudou nada. Meu irmão estava regredindo devido ao estresse constante da escola. Ele começou a se bater durante os colapsos, algo que não fazia desde os 7 anos, deixando hematomas em suas têmporas que me deixavam nauseado de ver. Ele perdeu 5 quilos porque não conseguia comer quando estava ansioso, e ele estava ansioso todos os dias, sabendo que enfrentaria a escola sem a única ferramenta que o ajudava a lidar. O pior era que meu irmão sabia que eu estava no mesmo prédio, mas não podia ajudá-lo. Ele chorava por mim durante seus colapsos, dizendo meu nome repetidamente, e a auxiliar dizia a ele que eu estava na aula e não podia vir. Ela relatava isso aos meus pais como comportamento de busca de atenção, em vez de reconhecer que era uma necessidade genuína pela única pessoa que sabia como ajudá-lo. Em alguns dias, eu podia ouvi-lo gritando da minha sala de aula, a 2 alas de distância, e tinha que ficar lá fingindo me concentrar em álgebra enquanto o mundo do meu irmão desmoronava. Durante a semana de testes estaduais, o horário era diferente, e a rotina do meu irmão foi completamente interrompida. Eu sabia que seria ruim, então avisei sua auxiliar que ele precisaria de apoio extra. Ela disse que estava tudo sob controle e me mandou focar nos meus próprios testes. No meio do meu exame de inglês, ouvi gritos pelo corredor que reconheci imediatamente como sendo do meu irmão. Não era o som normal de chateação, mas o lamento agudo que significava que ele estava se machucando. Pedi para ir ao banheiro, e, em vez disso, fui para a sala de educação especial. Meu irmão estava no chão, batendo a cabeça contra o azulejo enquanto a auxiliar ficava lá, dizendo para ele parar. Sua testa já estava sangrando, e ele emitia aquele lamento que indicava que estava completamente em modo de pânico. Outras 2 auxiliares tentavam contê-lo fisicamente, o que o fazia lutar mais com os braços imobilizados enquanto sua cabeça ainda estava livre para bater no chão. Eles haviam retirado as outras crianças, mas eu podia vê-las observando pela janela da porta, aterrorizadas. Uma menininha estava chorando, e a reconheci como outra aluna autista que provavelmente estava prestes a ter um colapso por causa do caos. Passei pela auxiliar e me ajoelhei ao lado do meu irmão. Disse seu nome baixo e firme, do jeito que ele precisava ouvir, e seus olhos encontraram os meus através do sangue escorrendo pelo rosto. Ele estendeu a mão para mim, soluçando, e eu sabia que tinha poucos segundos antes que ele começasse a se machucar novamente. Envolvi-o no abraço mais apertado que consegui, aplicando pressão nas costas e ombros, exatamente como ele precisava, como fiz 1000 vezes em casa. Ele ficou mole contra mim, sua respiração começando a sincronizar com a minha. Continuei segurando-o enquanto a auxiliar gritava sobre a regra de não contato, sobre responsabilidade, sobre protocolo. Em 3 minutos, meu irmão estava calmo. O sangramento na testa havia parado de ser recente, embora seu rosto ainda estivesse coberto de sangue. Ele estava cantarolando baixinho as primeiras 4 notas de uma música que nossa mãe cantava, o que significava que ele estava se autorregulando. Continuei segurando-o porque sabia que se o soltasse cedo demais, ele entraria em colapso novamente. O diretor apareceu com a segurança, e ouvi ele dizer a alguém para chamar o Serviço de Proteção à Criança, CPS, sobre um incidente que exigia documentação. Fiquei com meu irmão até meus pais chegarem, sem soltá-lo mesmo quando o diretor disse que eu estava violando a política da escola. Minha mãe chorou quando viu o sangue no rosto dele, e meu pai teve que ser fisicamente impedido de confrontar a auxiliar que deixou a situação chegar àquele ponto. 2 dias depois, uma assistente social do CPS apareceu em nossa casa com uma prancheta e uma expressão muito séria. Meus pais pensaram que ela estava lá para investigar a escola por deixar meu irmão se machucar. Em vez disso, ela olhou diretamente para mim e disse que precisava me fazer algumas perguntas sobre contato físico inadequado com um menor. A escola relatou que você se envolveu em contenção física não consensual de um aluno vulnerável, disse ela, lendo suas anotações. Precisamos discutir se você deveria ter acesso não supervisionado ao seu irmão. Meu estômago despencou enquanto me sentava à nossa mesa de cozinha arranhada. A assistente social clicou sua caneta 3 vezes antes de escrever a data no topo de um formulário. Meus pais ficaram congelados ao meu lado, como se tivessem sido atingidos por um caminhão. As juntas do meu pai ficaram brancas enquanto ele segurava a borda da mesa. Minha mãe abria e fechava a boca sem emitir som. A prancheta da assistente tinha uma pilha grossa de papéis sob o formulário principal, e eu podia ver o logotipo da escola aparecendo nas bordas. Ela bateu a caneta contra a prancheta e esperou que eu respondesse a sua pergunta sobre acesso não supervisionado. Respirei trêmulo e peguei
Peguei meu celular para mostrar vídeos que gravei ao longo dos anos. O primeiro mostrava meu irmão durante um colapso em casa, antes de eu lhe dar pressão profunda. Ele batia a cabeça contra a parede enquanto gritava. Depois o vídeo mostrava eu o envolvendo em um abraço apertado por trás. Em 30 segundos, seu corpo passou de rígido a relaxado. Seus gritos pararam, e ele começou a cantarolar. Passei para o próximo vídeo, mostrando o mesmo padrão. A assistente escreveu anotações sem levantar os olhos da prancheta. Ela perguntou por que eu achava que sabia mais do que profissionais treinados. Expliquei que a terapia de pressão profunda não era algo que eu inventei. Tirei uma pasta que guardava da terapeuta ocupacional dele, com diagramas mostrando exatamente como aplicar pressão. Os papéis tinham o logotipo oficial e a assinatura da terapeuta. A assistente pegou a pasta e folheou rapidamente. Ela escreveu mais anotações e sublinhou algo 2 vezes. Quando mencionei o sangue escorrendo pela testa dele, ela olhou para cima pela primeira vez. Sua caneta parou de se mover. Ela perguntou por que a equipe não conseguiu lidar com a situação adequadamente. Descrevi como eles imobilizaram os braços dele, enquanto deixavam sua cabeça livre para bater no chão. Suas sobrancelhas subiram levemente, mas ela manteve o rosto neutro. Ela escreveu algo na margem do formulário. A mandíbula do meu pai tremeu quando ela sugeriu que eu poderia ter piorado as coisas. A cadeira dele rangeu contra o chão enquanto ele se inclinava para a frente. A assistente tirou um formulário amarelo com plano de segurança, escrito no topo. Ela começou a marcar caixas sobre visitas supervisionadas e contato restrito. Minha mãe fez um pequeno som de engasgo, e lágrimas começaram a rolar por suas bochechas. Ela pegou um guardanapo do suporte e pressionou contra os olhos. A assistente continuou marcando caixas como se estivesse fazendo uma lista de compras. Minhas mãos começaram a tremer enquanto eu havia preencher o formulário que poderia me afastar do meu irmão. Ela disse que precisava entrevistá-lo diretamente sobre o que aconteceu. Expliquei que ele fica não verbal quando está estressado e não conseguiria responder perguntas. Ela insistiu que era protocolo e se levantou da mesa. Seguimos pelo corredor até o quarto do meu irmão, onde ele estava sentado na cama, balançando para frente e para trás. Ele usava seu colete com peso e segurava seu dinossauro de pelúcia favorito. A assistente sentou na cadeira da escrivaninha dele e a puxou para perto da cama. Ela perguntou o nome dele, mas ele apenas continuou balançando e cantarolando as mesmas 4 notas. Ela perguntou se ele lembrava o que aconteceu na escola. Ele começou a agitar as mãos, o que significava que sua ansiedade estava piorando. Ela continuou fazendo perguntas sobre se ele queria que eu o abraçasse e se ele se sentia seguro. Cada pergunta o fazia balançar mais rápido e cantarolar mais alto. Minha mãe deu um passo à frente como se quisesse intervir, mas a assistente levantou a mão. Após 10 minutos sem resposta, ela desistiu e escreveu: incapaz de obter depoimento, em letras grandes. Ela disse que precisaria arquivar seu relatório em 48 horas. Voltamos para a cozinha, onde ela reuniu seus papéis e os colocou em uma maleta. Ela deixou um cartão de visita na mesa e disse que talvez precisasse voltar. A porta da frente fechou com um clique, e ficamos sentados em silêncio por 1 minuto inteiro. Então, meu pai bateu o punho na mesa, fazendo o saleiro pular. Naquela noite, enquanto comíamos pizza sobrando, uma notificação de e-mail apareceu no meu celular. O assunto dizia: aviso de audiência disciplinar da escola. Minhas mãos tremiam enquanto abria e lia sobre a audiência marcada para a próxima semana. Eles listaram 2 violações: sair de um exame sem permissão e violar a política de não contato. Há algo profundamente perturbador em como a escola relatou isso como contenção física não consensual, quando meu irmão estava literalmente sangrando por se machucar. Faz-me questionar o que exatamente a auxiliar escreveu em seu relatório para distorcer a situação tão gravemente. O e-mail dizia que eu poderia enfrentar suspensão ou outras ações disciplinares. Minha mãe leu por cima do meu ombro e imediatamente disse que precisávamos de um advogado. Meu pai pegou seu laptop e começou a procurar advogados de educação na nossa área. A consulta mais barata custava $300, que não tínhamos. Minha mãe mencionou que sua prima conhecia alguém que poderia ajudar, mas meu pai disse que não podíamos esperar por possibilidades. Eu disse que lidaria com isso sozinho e fui para meu quarto antes que eles pudessem discutir. Fiquei acordado até às 3 da manhã, reunindo todos os documentos que podia encontrar sobre terapia de pressão profunda. A tela do meu laptop fazia meus olhos arderem, mas continuei pesquisando em jornais e sites de terapia. Encontrei estudos mostrando como a pressão profunda reduz o cortisol e aumenta a serotonina em indivíduos autistas. Baixei relatórios de terapia ocupacional de quando meu irmão tinha 5 anos, que recomendavam entrada de pressão. Encontrei artigos de organizações de autismo explicando por que a pressão funciona. Minha impressora ficou sem tinta na metade do caminho, então tive que salvar tudo em um pendrive. Organizei os documentos em categorias com etiquetas como evidências médicas e recomendações terapêuticas. A pilha de papéis cresceu até ter 7 centímetros de espessura. Na manhã seguinte, pesquisei em fóruns online por ajuda e encontrei alguém mencionando Bridger Lions, de uma organização sem fins lucrativos local para deficientes. Liguei para ele imediatamente e expliquei tudo o que aconteceu com meu irmão. Ele ouviu sem interromper, depois pediu que eu enviasse o PEI do meu irmão por e-mail. Em 1 hora, ele ligou de volta dizendo que não havia um plano sensorial documentado em nenhum lugar nos papéis. Ele disse que isso era um grande problema, porque a escola não podia alegar que estava seguindo o plano dele se nenhum plano existia. Passamos 2 horas ao telefone enquanto ele me ajudava a escrever um pedido formal para uma reunião de emergência do PEI para adicionar acomodações sensoriais. Ele me disse para enviá-lo por e-mail com recibos de leitura ativados, para que a escola não pudesse alegar que nunca o recebeu. Enviamos naquela noite, e vi o recibo de leitura voltar mostrando que o diretor abriu às 21h30. 2 dias depois, a assistente social do CPS apareceu novamente sem aviso enquanto eu tomava café da manhã. Desta vez, ela queria falar sobre o que chamou de meu padrão de controle sobre meu irmão. Ela perguntou se eu achava que sabia mais do que profissionais treinados. Mantive a calma e disse que limites não importam quando alguém está rachando a cabeça no chão. Ela anotou tudo o que eu disse e marcou outra visita para a próxima semana. Depois que ela saiu,
e-mail, comecei a manter um registro detalhado de cada colapso que meu irmão teve na escola. Comparei os que ele teve com a entrada de pressão de mim ou da minha mãe em casa com os da escola, onde ele não recebia. A diferença era óbvia. Os colapsos em casa duravam 3 minutos, enquanto os da escola duravam 2 horas. Tirei fotos de cada hematoma e arranhão que o tratamento adequado da escola deixava nele. Meu celular ficou cheio de fotos de marcas roxas nos pulsos dele por contenções e arranhões vermelhos nos braços, de quando ele se machucava. Naquela tarde, recebi um e-mail de uma mãe cuja filha era a menininha que chorava e viu tudo. Ela disse que sua filha estava tendo pesadelos com o sangue no rosto do meu irmão. A mãe queria ajudar e se ofereceu para escrever um depoimento sobre como a abordagem da escola traumatizou outros alunos também. Encaminhei o e-mail dela para Bridger, que disse que depoimentos de outros pais seriam muito úteis. Ele sugeriu que escrevêssemos uma proposta mostrando alternativas concretas que a escola poderia usar em vez de contenções. Passamos o fim de semana montando um documento com produtos específicos, como coletes de compressão e máquinas de aperto, incluindo links para programas de treinamento para a equipe, e somando todos os custos para mostrar que não era tão caro. O total ficou menor do que o que a escola gastou em novos uniformes de futebol no último ano. Na segunda-feira de manhã, a secretária do diretor me chamou para fora da aula de matemática. Entrei no escritório dele, e ele me disse que eu estava proibido de entrar na ala de educação especial enquanto investigavam o incidente. Ele disse que eu não podia mais verificar meu irmão durante o almoço por preocupações com segurança e questões de responsabilidade. Fiquei lá pensando sobre a segurança de quem ele estava realmente protegendo enquanto ele falava sobre protocolos. Perguntei se meu irmão ainda poderia me procurar se precisasse de ajuda. O diretor disse que sem contato significava sem contato, e meu irmão teria que aprender a lidar sem mim. Saí do escritório dele me sentindo mal, mas então tive uma ideia. Encontrei Bryant depois da escola e perguntei se ele estaria disposto a passar informações para a equipe de educação especial. Ele concordou em ser meu mensageiro, embora ambos soubéssemos que não era o mesmo que eu estar lá. Imprimi artigos sobre autismo e necessidades sensoriais e dei a ele em uma pasta. Ele prometeu deixá-los na sala dos funcionários, onde a auxiliar poderia realmente lê-los. Naquela noite, liguei para o consultório do nosso pediatra e expliquei o que estava acontecendo na escola. Ela ficou horrorizada quando contei sobre as contenções e meu irmão batendo a cabeça. Ela concordou em escrever uma carta afirmando que a pressão profunda era uma intervenção médica para seu transtorno de processamento sensorial. Ela disse que incluiria recomendações específicas e alertas sobre o que acontece quando ele não recebe a entrada sensorial de que precisa. A carta chegou por fax 2 dias depois, fortemente redigida sobre a necessidade médica da terapia de pressão. Fiz 20 cópias e dei aos meus pais para incluir com cada correspondência. Enquanto isso, tive que preparar meu depoimento para a audiência disciplinar que se aproximava. Escrevi apenas os fatos sobre o que aconteceu, sem me emocionar. Pratiquei lê-lo em voz alta repetidamente, até conseguir passar por ele sem minha voz tremer. Meus pais me ajudaram a revisar partes que soavam muito raivosas ou acusatórias. Mudamos frases como "a auxiliar deixou ele se machucar" para "meu irmão se feriu enquanto estava sob supervisão". Cada edição fazia soar menos como culpa e mais como preocupação com as necessidades do meu irmão. Imprimi a versão final em papel de qualidade e coloquei em uma pasta com toda a minha documentação. A pilha de evidências continuava crescendo com artigos médicos, recomendações terapêuticas e depoimentos de testemunhas. Organizei tudo com abas etiquetadas para que eu pudesse encontrar o que precisava rapidamente durante a audiência. Meu irmão veio ao meu quarto naquela noite e deitou ao meu lado na cama. Ele cantarolava as primeiras notas da música da nossa mãe, enquanto eu esfregava suas costas em círculos lentos. Eu sabia que o dia seguinte seria difícil, mas pelo menos eu tinha provas de que o que fiz foi certo. 3 noites depois, estávamos comendo espaguete quando a campainha tocou, e minha mãe foi atender enquanto meu irmão continuava girando o garfo no mesmo padrão de sempre. A assistente social do CPS entrou na nossa cozinha sem esperar convite e tirou sua prancheta enquanto ainda segurávamos nossos garfos. Ela me observou cortar a almôndega do meu irmão em pedaços menores porque ele não conseguia lidar com pedaços grandes e escreveu algo. Meu irmão começou a balançar quando a estranha sentou à nossa mesa, e levantei para pegar seu colete com peso no gancho perto da porta. A caneta da assistente se movia pelo papel enquanto eu o ajudava a colocar o colete e ajustava a distribuição de peso nos ombros dele. Ela perguntou se eu sempre fazia coisas por ele que ele poderia fazer sozinho, e expliquei que ele precisava de ajuda com as fivelas do colete. O rosto do meu pai ficou vermelho quando ela perguntou se eu achava que sabia mais do que os profissionais da escola dele. Minha mãe apertou a mão dele por baixo da mesa, enquanto eu mantive a calma, e disse que apenas conhecia as necessidades específicas do meu irmão. A assistente ficou por mais 1 hora, observando-nos terminar o jantar e fazendo anotações sobre cada interação entre mim e meu irmão. Na manhã seguinte, Bridger ligou com uma notícia que fez minhas mãos tremerem de alívio. Ele passou a noite lendo as políticas do distrito e descobriu que a regra de tolerância zero tinha exceções que nunca mencionaram. A política dizia que o contato físico era proibido, exceto em casos de necessidade médica ou preocupações com segurança. Ele encontrou 3 outros distritos que foram processados por impedir irmãos de ajudarem com necessidades médicas e perderam. Um caso envolvia gêmeos, onde um tinha epilepsia, e a escola foi multada por não deixar seu irmão ajudar durante crises. Bridger me enviou cópias de todos os casos, destacando as partes que correspondiam à nossa situação. Encontramos Cedric Heller em seu pequeno escritório no centro, onde pilhas de papéis cobriam todas as superfícies. Ele só pôde nos dar 2 horas de ajuda gratuita, mas explicou nossas opções claramente. Poderíamos registrar uma reclamação no Departamento de Educação do Estado ou passar pelo Escritório de Direitos Civis, OCR. A reclamação estadual provavelmente traria resultados em 3 a 6 meses, enquanto o OCR poderia levar mais de 1 ano. Ele disse que a reclamação estadual era a nossa melhor aposta, já
já que eles tinham que investigar em 60 dias, por lei. Meus pais e eu passamos o fim de semana inteiro debatendo qual caminho tomar enquanto meu irmão brincava com seus trens. Finalmente, decidimos pela reclamação estadual porque esperar um ano pelo ACR parecia impossível quando meu irmão precisava de ajuda agora. Cedric nos ajudou a redigir a reclamação, focando em como a escola falhou em fornecer uma educação apropriada ao bloquear acomodações sensoriais necessárias. Imprimimos na segunda-feira e enviamos por correio certificado para que não pudessem alegar que nunca receberam. O envelope parecia pesado em minhas mãos enquanto o entregava ao funcionário dos correios. 4 dias depois, chegou uma carta oficial agendando uma reunião de emergência do PEI para a semana seguinte. Examinei a pauta e meu estômago despencou porque as acomodações sensoriais não estavam listadas em lugar nenhum. Bridger imediatamente redigiu um pedido formal de emenda citando a lei federal sobre a participação dos pais na definição da pauta. Ele enviou em 1 hora e copiou o diretor de educação especial e o superintendente do distrito. O distrito respondeu no dia seguinte, concordando em adicionar nossos itens, mas alertando que a reunião precisaria ser mais longa. Naquela semana na escola, tudo piorou porque, de alguma forma, a notícia do que aconteceu na educação especial se espalhou. Crianças no corredor se afastavam de mim como se eu fosse perigoso ou se inclinavam, perguntando o que realmente aconteceu. Ouvi alguém dizer ao amigo que bati no meu irmão e tive que ser afastado pela segurança. Por que a assistente social do CPS está tão focada em documentar cada pequena coisa sobre como ajudo meu irmão em casa? A forma como ela observa eu cortar sua almôndega e ajudar com o colete me faz questionar qual é o verdadeiro objetivo dela aqui. Ela parece mais interessada em construir algum tipo de caso do que entender por que esses apoios são necessários. Outra pessoa disse que enlouqueci e ataquei um professor, o que me fez querer gritar pela injustiça. Bryant me disse para ignorá-los, mas era difícil quando até os professores me olhavam diferente agora. Naquela noite, sentei no meu computador e comecei a escrever um depoimento de impacto da perspectiva do meu irmão. Não podia falar por ele diretamente, mas o observava há 15 anos e conhecia seus padrões. Descrevi como as luzes fluorescentes pareciam agulhas em seus olhos, e sons inesperados eram como martelos em seu crânio. Expliquei que a pressão profunda não era apenas conforto, mas uma necessidade médica que ajudava seu sistema nervoso a se autorregular. O depoimento levou 3 horas para escrever e o revisei 5 vezes antes de imprimir para a reunião. Enquanto isso, trabalhamos em ensinar meu irmão a usar cartões ilustrados para pedir pressão à equipe da escola. Minha mãe laminou cartões mostrando mãos pressionando ombros e praticou com ele apontando para eles quando se sentia sobrecarregado. Ele continuava me procurando em vez dos cartões porque era o que fazia a vida inteira. Continuamos praticando todas as noites, com minha mãe fingindo ser uma professora enquanto eu ficava atrás e o orientava. Ela também fez cronogramas visuais mostrando quais adultos poderiam ajudá-lo na escola, com fotos de cada auxiliar. Na quinta-feira, meu pai me encaminhou uma troca de e-mails que recebeu por acidente da secretária do diretor. Os administradores discutiam seu verdadeiro medo, que era um processo de 3 anos atrás sobre contenção inadequada. Um aluno se feriu quando a equipe o segurou errado, e o distrito pagou um grande acordo. Eles estavam com medo de responsabilidade, quer me deixassem ajudar ou não, o que explicava por que pareciam tão rígidos. Os e-mails mostravam que eles se importavam mais em se proteger do que em ajudar os alunos, mas pelo menos agora entendíamos sua posição. Na sexta-feira à tarde, Bridger e Cedric vieram à nossa casa para nos preparar para as 2 audiências próximas. Sentamos ao redor da mesa da cozinha, encenando perguntas que poderiam fazer e praticando nossas respostas. Eles me orientaram a manter a calma quando tentassem me pintar como perigoso ou fora de controle. Cedric fingiu ser o oficial de audiência, perguntando se eu entendia a gravidade de violar a política da escola. Pratiquei dizer sim enquanto explicava que a segurança do meu irmão importava mais do que as regras deles. Passamos por cenário após cenário, até que minhas respostas soassem confiantes, sem serem agressivas ou defensivas. Na noite anterior à audiência, não consegui dormir e continuei verificando minhas pastas de evidências, garantindo que o depoimento de Bryant estivesse no topo e as cartas médicas em ordem. Meu irmão deve ter me ouvido mexendo, porque veio à minha porta por volta da meia-noite, sem dizer nada, mas deitando ao meu lado na cama e cantarolando as primeiras 4 notas da canção de ninar da nossa mãe repetidamente. Esfreguei suas costas enquanto ele cantarolava e tentei não pensar no que aconteceria amanhã. Na manhã seguinte, vomitei 2 vezes antes do café da manhã, e minha mãe teve que me forçar a comer uma torrada enquanto meu pai continuava verificando o relógio e perguntando se tínhamos tudo. Chegamos à escola cedo e sentamos na sala de espera do escritório principal por 20 minutos, antes de nos chamarem para a sala de conferências, onde 5 administradores estavam sentados atrás de uma mesa longa, olhando para mim como se eu fosse uma ameaça ao seu sistema perfeito. O diretor leu de um papel sobre como eu violei a política ao sair do meu exame sem permissão e me envolver em contato físico com outro aluno. Depois perguntou se eu contestava esses fatos. Eu disse que não. Eu fiz essas coisas. Mas expliquei sobre ouvir meu irmão se machucando e encontrá-lo sangrando no chão, enquanto a equipe piorava as coisas. O depoimento de Bryant ajudou quando o leram, porque ele confirmou ter ouvido os gritos também, mas eu podia ver a vice-diretora balançando a cabeça como se nada disso importasse. Eles perguntaram se eu entendia por que as regras existiam, e eu disse que sim, mas algumas regras causam mais mal do que bem. A coordenadora de educação especial perguntou se eu faria isso novamente, e eu a olhei diretamente nos olhos e disse que quebraria a regra deles toda vez se isso significasse impedir meu irmão de rachar o crânio no chão deles. A sala ficou completamente silenciosa depois disso, e o diretor escreveu algo em seu papel, enquanto todos os outros me encaravam. Eles nos mandaram esperar no corredor enquanto discutiam, e minha mãe segurou minha mão tão forte que doeu enquanto meu pai andava de um lado para o outro pelo que pareceu uma eternidade, mas na verdade foi 1 hora, segundo o relógio. Quando nos chamaram de volta, o diretor disse que decidiram por 1 semana de suspensão interna, começando imediatamente
imediatamente, além de eu ter que refazer o exame com uma penalidade de 10% na nota e escrever um ensaio de 1000 palavras sobre a importância de seguir as regras da escola. Parecia que estavam me punindo por salvar a vida do meu irmão, mas minha mãe apertou meu ombro para me impedir de dizer algo que piorasse as coisas. 2 dias depois, estávamos de volta à escola para a reunião de emergência do PEI, em uma sala de conferências maior, cheia de administradores defensivos que mantinham os braços cruzados, enquanto Bridger tirava seu laptop e começava a citar regulamentações específicas da IDEA, Lei de Educação para Indivíduos com Deficiência, que eles estavam violando ao não fornecer acomodações sensoriais apropriadas. A coordenadora de educação especial continuava dizendo: "Não é assim que fazemos as coisas aqui", toda vez que Bridger mencionava um suporte exigido, até que Cedric finalmente interrompeu para lembrar que a lei federal supera quaisquer preferências do distrito que ela tivesse. Por 3 horas, discutimos com eles oferecendo pequenas mudanças e nós pressionando por acomodações reais, enquanto meu irmão sentava no canto com sua auxiliar, assistindo desenhos em um iPad com fones de ouvido. Finalmente, eles concordaram em testar o que chamaram de protocolo de compressão, onde a equipe treinada poderia fornecer pressão profunda em situações de crise, e trariam Chris Valdez, algum consultor de BCBA, por 10 horas por mês para treinar as pessoas. Não era suficiente, nem de longe, mas Bridger disse que devíamos aceitar e continuar pressionando por mais depois. A auxiliar foi transferida para outra sala na semana seguinte, o que deveria ter sido bom, exceto que sua substituta era uma mulher mais jovem que parecia gentil, mas não tinha experiência com autismo, e meu irmão odiou a mudança. Ele passou os primeiros 3 dias com ela escondido debaixo da mesa, recusando-se a sair porque transições são sempre difíceis para ele, e ninguém o preparou para perder a auxiliar que teve o ano inteiro. Enquanto isso, a investigação do CPS continuou, e tivemos que ir aos escritórios deles no centro para o que chamaram de conferência de caso, onde 3 assistentes sociais sentaram discutindo se eu era um perigo para meu irmão. Eles decidiram por um plano de segurança que significava que eu não podia mais ficar sozinho com ele na escola e tinha que ter supervisão durante qualquer contato, o que a assistente principal disse que protegia todos, mas parecia uma punição por protegê-lo. Ela continuou dizendo que a investigação permaneceria aberta por enquanto, mas ainda não havia uma constatação de abuso, o que soava como se estivessem apenas esperando que eu cometesse um erro novamente. Alguns dias depois, eles finalmente treinaram a nova auxiliar no protocolo de compressão, e meu irmão o experimentou pela primeira vez durante a aula de matemática, quando o alarme de incêndio disparou para um exercício que ninguém o avisou. A auxiliar tentou fazer o que eu mostrei a eles, mas demorou muito mais do que quando eu faço, e ele ainda se bateu 2 vezes antes de se acalmar, embora pelo menos não tenha acabado sangrando. A proibição da ala de educação especial permaneceu em vigor, mesmo com o novo PEI, porque o diretor disse que era uma questão disciplinar, não uma questão de acomodação. Então, criei um sistema onde a nova auxiliar me enviava atualizações por texto sobre como meu irmão estava e ligava para minha mãe se as coisas ficassem muito ruins. 3 dias depois, uma mãe que eu nunca conheci me parou no corredor e agarrou meu braço, com os olhos todos vermelhos como se tivesse chorado, e me disse que sua filha era a menininha que viu tudo naquele dia e não conseguia dormir desde então. Ela disse que falou na reunião da Associação de Pais na noite anterior sobre o que realmente aconteceu, como eu estava protegendo meu irmão, não machucando, e como os métodos de contenção da escola traumatizaram sua filha, que continuava perguntando se o menino com sangue estava bem. Alguns garotos da minha aula de inglês vieram até mim no almoço, e um deles murmurou algo sobre estar arrependido por espalhar rumores, mas eu podia perceber que eles ainda me olhavam diferente, como se eu fosse perigoso ou instável, ou algo assim, e a forma como os professores me observavam nos corredores deixava claro que ninguém mais confiava em mim. Naquela tarde, recebemos um envelope grosso do Departamento de Educação do Estado, com o reconhecimento da nossa reclamação e uma linha do tempo mostrando que a investigação levaria até 6 meses, o que fez meu estômago despencar porque isso significava mais 6 meses do meu irmão sofrendo, enquanto algum burocrata mexia em papéis em algum escritório. Bridger ligou naquela noite e disse que 6 meses era, na verdade, rápido para o Estado, que a maioria das investigações levava 1 ano ou mais, o que não me fez sentir melhor sobre meu irmão ter que sobreviver até junho com um sistema que mal funcionava. Meus pais sentaram à mesa da cozinha naquela noite com o laptop aberto em sites de imóveis em outros distritos, rolando por casas que não podíamos pagar em bairros com escolas melhores, e minha mãe continuava dizendo que talvez se vendessem o carro e conseguissem segundos empregos poderiam pagar a hipoteca, mas meu pai apontou que escolas particulares para necessidades especiais custavam $40.000 por ano, o que era mais do que a mensalidade da faculdade. Eles olharam apartamentos no bom distrito do outro lado da cidade, mas até esses eram o dobro do nosso aluguel atual, e teríamos que deixar a casa que modificamos para meu irmão, com cronogramas visuais em todas as paredes e uma sala sensorial que construímos no porão. Bryant me encontrou depois da aula no dia seguinte e me entregou uma pasta com tarefas de reposição, dizendo que conseguiu extensões para os ensaios e que os corrigiria quando eu conseguisse entregá-los, sem penalidade por atraso. Ele também falou com meus outros professores, mas alguns deles não foram tão compreensivos, especialmente meu professor de matemática, que disse que ausências eram ausências, e descontou 10 pontos da minha nota no teste, mesmo que eu tenha saído para impedir meu irmão de rachar o crânio. O diretor perguntando se eu faria isso novamente parece uma armadilha. Que resposta poderia satisfazê-los quando eles claramente se importam mais com os e-mails sobre responsabilidade do que com a segurança real dos alunos? Minha média caiu de 3,8 para 3,4 naquele período de avaliação, o que não parece muito, mas significou perder meu lugar entre os 20% melhores e provavelmente acabar com minhas chances no programa de honra da Universidade Estadual que eu vinha trabalhando desde o primeiro ano. A reunião do conselho escolar foi na quinta-feira à noite, e eles deram a cada pessoa 2 minutos
favoritos para comentários públicos. Então, pratiquei o que queria dizer, cronometrando com meu celular para garantir que pudesse incluir a parte sobre encontrá-lo sangrando. Quando chegou minha vez, fiquei diante do microfone, olhando para 5 membros do conselho em seus ternos, e contei exatamente o que vi naquele dia. Como o sangue dele já estava se acumulando no azulejo branco, como a auxiliar apenas ficava lá dizendo para ele parar enquanto ele batia a cabeça repetidamente. Um membro do conselho continuava checando o celular enquanto eu falava, outro mexia em papéis, mas o do meio pelo menos parecia desconfortável quando descrevi o som que o crânio dele fazia ao bater no chão. Eles me agradeceram pelos comentários quando o cronômetro disparou e chamaram a próxima pessoa, um pai reclamando sobre o cardápio do almoço, e eu voltei a sentar sabendo que nada mudaria, mas pelo menos agora estava no registro oficial. Chris Valdez finalmente apareceu na semana seguinte para observar a sala de aula do meu irmão, e em 10 minutos, identificou 12 gatilhos sensoriais, incluindo o zumbido das luzes fluorescentes, o cheiro dos produtos de limpeza que usavam e a forma como o som ecoava nas paredes de concreto. Ela escreveu um relatório recomendando painéis acústicos, iluminação diferente e um canto silencioso com fones de ouvido com cancelamento de ruído, mas a coordenadora de educação especial disse que o distrito não podia pagar modificações que custariam milhares de dólares para um aluno. Voltamos à mesma briga sobre dinheiro versus as necessidades básicas do meu irmão, exceto que agora tínhamos um especialista dizendo exatamente o que estava errado, e eles ainda não consertariam. Na 8ª semana, o CPS enviou sua carta final dizendo que a investigação estava encerrada como não fundamentada, mas notaram serviços oferecidos à família, o que significava que em algum banco de dados do governo havia um registro permanente de que eu fui investigado por abuso infantil. A carta dizia que isso poderia aparecer em verificações de antecedentes futuras para certos empregos, especialmente aqueles envolvendo crianças ou populações vulneráveis. Então, basicamente meu sonho de me tornar um professor de educação especial pode estar comprometido porque protegi meu irmão de se machucar. Mais tarde naquele dia, a nova auxiliar me enviou uma foto do meu irmão fazendo seu trabalho de matemática calmamente, e disse que ele teve um pequeno colapso após o almoço, mas o protocolo de compressão ajudou, e durou apenas 5 minutos em vez de 1 hora. Minha mãe viu a mensagem por cima do meu ombro e começou a chorar. Não lágrimas de tristeza, mas de alívio, porque foi a primeira boa notícia que tivemos em meses, embora 5 minutos de colapso ainda fossem 5 minutos de sofrimento. Naquela noite em casa, observei meu irmão fazendo sua lição de casa, e notei como ele continuava olhando para a porta toda vez que ouvia passos, como seu corpo inteiro ficava tenso quando meu pai se movia rápido demais para pegar o sal, como ele desenvolveu essa nova mania de tocar a testa onde estavam as cicatrizes sempre que ficava ansioso. A noite de domingo era a pior porque ele sabia que a escola estava chegando, e ele andava pelo quarto cantarolando as mesmas 4 notas repetidamente, sem comer o jantar, sem conseguir se concentrar em seus programas favoritos, apenas andando para frente e para trás com as mãos pressionadas contra as têmporas como se estivesse tentando segurar a cabeça. Durante minha suspensão interna, tive que sentar em uma sala minúscula sem janelas, escrevendo um ensaio sobre respeitar as regras da escola e a importância de seguir o protocolo. Mas em vez disso, escrevi 5 páginas sobre a lei de educação para indivíduos com deficiência e citei 3 casos judiciais sobre escolas que falharam em fornecer acomodações apropriadas. O administrador, que teve que ler antes que eu pudesse sair, olhou minhas citações e argumentos legais e disse que isso não era o que pediram, mas eu disse que era o que ele ia receber porque seguir as regras deles significava deixar crianças com deficiência se machucarem, e eu estava farto de fingir que suas políticas faziam sentido. Na manhã seguinte, observei da janela do refeitório enquanto meu irmão descia do ônibus com sua nova auxiliar, que realmente se abaixou ao nível dos olhos dele quando ele começou a agitar as mãos, em vez de agarrá-las como a antiga auxiliar fazia. Ela tirou um cartão laminado do bolso, um dos cartões ilustrados que fizemos mostrando 2 mãos pressionando juntas, e o segurou para ele apontar se precisasse de pressão. Ele bateu 3 vezes, seu jeito de dizer que precisava muito, e ela envolveu os braços nos ombros dele, pressionando firme, mas não forte demais, contando em voz alta até 10 como mostrei a ela durante a sessão de treinamento que Chris conduziu na semana passada. O corpo dele relaxou pouco a pouco, e quando entraram no prédio, ele não estava mais agitando, apenas cantarolando aquelas 4 notas da música da nossa mãe. Naquela tarde, Cedric ligou para dizer que havia apresentado a reclamação ao OCR, explicando que ter 2 agências diferentes analisando o nosso caso significava melhores chances de obter mudanças reais em vez de apenas promessas no papel. A pilha de formulários que ele nos enviou por e-mail era grossa o suficiente para imprimir dos 2 lados e ainda usar meio resma de papel, mas cada página parecia uma flecha a mais que estávamos atirando no sistema que falhou com meu irmão. 2 dias depois, o diretor me pegou no corredor entre as aulas e me levou ao seu escritório, onde disse que o distrito estava revisando sua política de tolerância zero para irmãos de alunos com deficiência, agindo como se estivesse nos fazendo um grande favor ao considerar que talvez membros da família deveriam ser autorizados a ajudar durante emergências médicas. Fiquei olhando para os pôsteres motivacionais na parede dele sobre excelência e integridade, enquanto ele falava sobre preocupações com responsabilidade e apólices de seguro. E quando ele finalmente parou de falar, apenas assenti e saí sem agradecê-lo, porque decência humana básica não deveria exigir gratidão. As semanas se misturaram depois disso, cada dia trazendo pequenas vitórias e novos contratempos, como quando meu irmão conseguiu usar seus cartões ilustrados 5 vezes em um dia, mas depois teve um colapso de 40 minutos, quando o alarme de incêndio disparou durante o almoço e ninguém pensou em avisá-lo primeiro com seus fones de ouvido com cancelamento de ruído. Minha mãe começou a manter um fichário de cada incidente, cada sucesso, cada e-mail da escola, construindo nossa trilha de papéis enquanto meu pai pesquisava outros distritos que não podíamos pagar para nos mudarmos, ambos parecendo mais cansados a cada noite
no jantar. Quando dezembro chegou, meu histórico escolar era uma bagunça de Bs e Cs em vez dos meus As habituais, com aquela ação disciplinar lá como uma cicatriz que me seguiria em cada inscrição para a faculdade. A conselheira de orientação tentou me ajudar a escrever uma explicação para minhas inscrições. Mas como você explica escolher a segurança do seu irmão acima da sua média, em 650 palavras ou menos, sem soar como se estivesse dando desculpas ou pedindo pena? A investigadora da reclamação estadual finalmente apareceu em janeiro, uma mulher com olhos penetrantes que fez anotações sobre tudo, desde as luzes fluorescentes na sala de educação especial até os cadeados no armário de equipamentos sensoriais que meu irmão não podia acessar quando precisava. Ela nos entrevistou por 3 horas, perguntando sobre cada vez que meu irmão se machucou na escola, cada tentativa fracassada de obter acomodações, cada reunião onde prometeram mudanças e não entregaram nada. Bridger sentou conosco durante tudo, ocasionalmente apontando quando as perguntas dela sugeriam que ela encontrou algo significativo na documentação da escola, como quando ela perguntou de 3 maneiras diferentes sobre os registros de treinamento da equipe. Minha mãe chorou 2 vezes durante a entrevista. Não soluços grandes, mas lágrimas silenciosas que ela continuava enxugando enquanto descrevia encontrar hematomas nos braços do meu irmão por contenção inadequada. Fevereiro trouxe a melhor semana que tivemos desde que toda essa confusão começou, quando meu irmão passou 7 dias seguidos sem se bater ou bater a cabeça, usando seus cartões e as novas ferramentas sensoriais que Chris conseguiu aprovar, até conseguindo uma excursão ao Museu de Ciências, sem um único colapso. Comemoramos em casa com a pizza favorita dele e um filme, ninguém dizendo em voz alta o que todos estávamos pensando, que uma boa semana não apagava meses de trauma ou significava que a luta estava acabada. Ainda o ouvia gritar às vezes da minha aula de história, o som cortando palestras sobre movimentos de direitos civis enquanto eu segurava meu lápis tão forte que deixava marcas na palma da mão, mas era talvez uma vez por semana em vez de todo dia. Os gritos eram mais curtos também, 5 ou 10 minutos em vez de 1 hora, o que a escola chamava de progresso, e nós chamávamos de tortura um pouco menor. Alguns dias, eu ouvia no corredor com sua auxiliar, praticando suas estratégias de enfrentamento, batendo em seus cartões, usando seu colete com peso, parecendo qualquer outra criança, exceto pela forma como ele ainda se encolhia quando o sino tocava, ou tocava a testa onde estavam as cicatrizes, sempre que alguém se movia rápido demais perto dele. O sistema havia cedido o suficiente para nos impedir de quebrar completamente, mas todos sabíamos que estava mantido por papéis e ameaças de processos, em vez de uma compreensão real, e cada dia parecia segurar a respiração, esperando para ver se hoje seria o dia em que tudo desmoronaria novamente. Se você chegou até aqui, deixe sua opinião nos comentários, curta e compartilhe. Se inscreva no canal, ative o sininho e não perca nenhuma atualização.